Oi! Oi! E Tudo aí? bem por aí? Tudo bem por aqui? Muito bem! Se você nunca veio no nosso canal, é o primeiro vídeo, por favor, te inscreve aí. A gente produz conteúdo toda semana, pelo menos 2 vídeos por semana, e a gente espera que vocês participem com a gente, deixa teu comentário, curte, ativa o sininho, vem aqui para Estalo, porque a gente está sempre aqui construindo coisas novas e trazendo temas bem atuais para vocês. Agora virou 2 vídeos por semana. Sim, Liane, porque a gente tá meio confusa aí na data, gente. A gente tá decidindo ainda qual é a melhor data da semana para botar os vídeos, mas são 2 por semana. A gente vai ter que gravar. Eu vou falar nos stories da semana que vem sobre isso. Sobre Muito bem. Não, e pergunta para as pessoas, vamos ver que dias vocês preferem. Que dias vocês preferem vídeos nesse canal? Muito bom. E aí, nós vamos conversar sobre o que hoje? Exato, estamos aqui nós 3, mulheres, empreendedoras, dona de si e... Ai, começa a falar maravilhosas, né? Uma autoestima elevadíssima, autoconhecimento no topo. Enfim, assim... mentira e verdade ao mesmo tempo. É disso que queremos falar. Quando a gente se questiona sobre a mulher que somos e que podemos ser. Estamos aqui falando da homenagem ao Dia da Mulher, que acontece dia 8 de março, mas queremos falar desse tema até porque somos a representação desse empoderamento feminino de alguma forma e queremos inspirar mais pessoas. Então estamos usando o nosso canal aqui do YouTube para que você possa se conectar com esse tema tão relevante, ainda mais nos tempos de hoje atuais, onde os espaços de falas estão mais abertos, mais colaborativos, mais sensíveis para a gente poder evidenciar um tema como este. Muito bem. A Alessandra pode ser a nossa garota propaganda oficial de introdução de vídeos, né, Liane? Introdução de temas. A história é um canal de YouTube que introduz temas toda semana para vocês. Toda semana. Toda semana. Além do YouTube, nós temos podcast, para quem não nos conhece, procura lá no Spotify, pode instalar. Estamos lá presentes. Então, vamos lá. Quando é que vocês se deram conta que vocês eram mulheres e que isso era diferente de ser homem? Que era diferente de ser homem. Olha, tu sabe que claro que a gente vem numa cultura e numa criação, numa educação, né, onde, por exemplo, os meus pais têm 60 anos, quase 70, né? E a forma como a gente vem vendo a educação, acho que da sociedade como um todo, isso também vai impactando nas nossas criações, né? Então, esse é o cenário, né? Um cenário de pais que hoje têm 70 anos, então eles tinham 30, 35 na época, né? Para 40, né? Na minha idade, mas eu tinha irmãs mais velhas. E o que da criação deles, a evolução de acessibilidade à informação, a conhecimento, e o que se repassava na criação dos filhos, acho que impactou muito na forma como eu me via como uma menina, moça, mulher, né? E só tinha irmãs mulheres também, né, Ali? Era uma família bastante feminina. A família como um todo, né? É tudo mulher. Eu só tenho de 12 primos, só 2 são homens e distantes de mim, no sentido... Coitados. Né? Então, do tipo... tem essa predominância, né? Mas ainda assim, como que isso reflete, né? Hoje, como refletiu, né? Anteriormente, assim. Então... Não te respondi, mas te fazendo Não, tu só enrolou. Tu só introduziu o tema. Uma contextualização, porque a gente vai falar de coisas aqui, não é para culpabilizando, né? Por que eu pensava assim, por que era assado, por que esse lugar, né? Acho que essa não é a ideia da gente fazer esse julgamento hoje, né? Mas Cecília! Eu tenho o dia exato em que eu me fraguei que eu era mulher e que não foi legal, tá? Então eu vou contar da minha experiência que não foi muito positiva, tá? Normalmente tem esse viés aí mais negativo, mas me conta aí. Do tipo, eu me lembro assim de um processo muito... Sou criança e quando eu sou criança, do tipo, todo mundo é todo mundo, né? Não tem essa diferenciação, eu não percebia isso quando eu era criança.
E daí tem um dia que eu tava adolescente já e que eu estou dentro do ônibus com 2 amigas minhas e eu estava de em pé me segurando e elas disseram que eu estava com pelo embaixo do braço. E daí eu, oi? Como assim? O que é isso? O que é esse corpo estranho? O que mudou? Eu fui criança até agora e eu nunca tive. Eu cheguei em casa apavoradíssima que eu estava com pelo embaixo do braço. Sim, nunca se preocupou com isso, né? Não, tipo, daí de uma hora pra outra, opa, eu tenho que me preocupar com isso. Isso, daí a minha mãe fez assim... Tá, é um machismo desgraçado essa porra aí, desculpa aí os termos. O pior, porque eu nunca tinha visto na minha mãe, né? Daí assim, era assim, como tu não tem, eu tenho, ninguém tem, eu nunca vi isso em ninguém. Daí minha mãe me contou a célebre história de que mulheres não ficavam com pelos, né? E a gente vem discutindo bastante isso nos últimos anos, né? E ali eu descobri que, opa, tem alguma coisa diferente que me diferencia de outras pessoas, porque homens tinham pelos pra mim e eles não depilavam, né? E tudo bem, e tudo bem. Tinham pelos e tava tudo certo. Ali foi quando eu entendi que ser mulher era uma característica diferente e isso foi o que me chamou a atenção. E eu me lembro nitidamente desse dia. Eu me lembro até o nome das meninas que estavam comigo, Gislaine e Sheila. Elas eram gêmeas iguais, e elas eram minhas amigas e a gente passou por essa situação, então ali eu entendi que eu era mulher e foi bem estranha essa sensação, tá? Não foi algo que é confortável. Eu me lembro também, não de coisas minhas com o corpo, mas eu me lembro, eu tenho um irmão, né? Então eu me lembro de coisas que era pra eu fazer e coisas que era pro meu irmão fazer. Tipo, isso não, de forma não consciente pra diminuir, né, as mulheres, mas é a cultura que eu fui criada, assim, tipo, eu lembro da minha avó, de vai lavar louça, e era eu que tinha que lavar louça, né, e aí tinha que lavar louça, a menina, daí o meu irmão, aí eu começava a brigar, e eu sempre fui muito revoltada com isso, assim, isso pra mim, eu dizia, por que ele não pode lavar louça? Ele tem que lavar louça, e eu brigava, e aí era uma coisa assim, tipo, não, ele não vai lavar louça. Porque ele é um menino, entendeu? Não é porque ele tem 2 mãos, igual a mim, ele pode lavar louça. Mas eu me lembro que isso me marcou assim, é diferente. E não é qualquer outra coisa, é diferente. Estamos em lugares diferentes, como pessoas, né? Dizem que nós somos iguais, que o amor é igual, é tudo igual, mas não é assim, não. Um pode uma coisa, outro pode outra, né? Não pode assim. E isso me revoltou muito, durante muito tempo, eu brigava, daí meu irmão tinha que dar. A minha mãe depois, com o tempo, obviamente, começou a dizer, não, ele tem que lavar louça, ele vai ajudar. Mas sempre tinha uma passada de pano ali pra segurar, mas se fosse pelas minhas avós, vinha isso mais forte, né? E quando eu comecei a namorar o Andy sempre foi uma pessoa que ajudou em casa e tal, ele era a filha da mãe dele, assim, né, de limpar a casa, ajudar a arrumar e tal. E ele lavava sempre a louça. E a minha avó, na época, era apaixonada por ele porque ele lavava a louça. E ela dizia, ai, que coisa mais querida, né? Tira esse guri, ele tá lavando a louça, tira ele daí. Pra que ele tá lavando? Ele, não importa, eu tô ajudando e tal, quero ajudar, né? Numa ideia muito de todo mundo ajudando. E qual a diferença? Por que ele um pode lavar a louça, outro não? Mas tinha isso, e eu me lembro que a minha avó, daí, depois de muito velhinha, valorizava já no Andy, já era um outro olhar, até ela evoluiu nesse olhar, assim. Mas ela tinha pena dele, porque ele estava lavando. Até morrer, assim, com 85 anos, né? Então, muito cultural isso, e pra mim ali eu vi diferença, né? Então, tipo, não era nem aquela coisa, a menina pode isso, aquilo, era uma imposição. E a Ali tem características diferentes, né? Porque a Ali com muitas irmãs mulheres e tu com um irmão homem, né? Que trouxe esse contraponto, né? E eu acho o pai da Ali super feminista, assim, porque conviveu com muita mulher, né? E ele tem que defender, né? Essas mulheres tudo aí. É que hoje eu não encontro um fato que fazia eu me diferenciar do menino. Tipo, não sei se ele tô contando hoje da louça, mas naquela época era consciente pra ti que tu era menina e tinha que fazer isso, e ele não. Era dito. Eu não tenho essa história, né? Porque era só menina em casa. Mas isso, o teu pai, tu não tinha uma coisa assim que isso não é o pai que faz? Não tinha isso? Que isso não... Ou coisas de serviço mais masculino. Tipo, mais pesado. Tipo, aí chama o pai pra fazer, isso é o pai. Não, tipo assim, tem uma coisa do tipo, fecha a perna,
Filha, tu tá indo banho, fecha a porta. Claro. Mas isso já é repressão, né? Isso já é machismo. Isso. O depilar o axila, né? Total. Por quê? Por quê, né? E hoje eu acho que tem esse movimento das meninas, né, super atuantes com relação a pelos e tal. E que para mim, eu hoje, mulher velha, do jeito que eu já sou, não consigo nem imaginar, eu depilei a laser, tipo, isso não existe, né? Mas eu fico pensando, sim, por que tem que exigir, né? Por que tem que ser assim, tem que ser diferente, né? Então, é pesado isso, assim, né? E hoje, na criação da Laura, eu já me peguei várias vezes dizendo, ai, tu é menina, cuida isso. Eu já fiz isso, entende? Porque naturalmente a minha mente é programada. E aí, quando eu falo, parece que eu... Peraí, tipo, não, nada a ver. Não, filha, tu pode fazer o que tu quiser. Ou, tipo, mãe, menino não pinta as unhas. Não, menino pode pintar as unhas. Se ele quiser pintar as unhas, ele pinta as unhas. Qual o problema, entende? E a gente fala disso, mas hoje é uma coisa mais discutida, falada e tal. Mas eu ainda tenho um retrocesso mental nesse sentido, assim, por ter sido formada assim. As minhas sobrinhas, elas, os pais, né, delas, cuidam muito essa forma de falar as coisas, né? Então, a Manu tem 3 aninhos, ela vai para a escola, agora na pandemia não foi e tal, ou seja, ela foi 1 ano e meio da vida dela na escola. E o resto do 1 ano e meio da vida dela foi em casa, só com os pais, o estímulo dos pais e da irmã. E aí a gente chegou pro ano novo e tal, não sei o quê. E daí ela escolhe uma cor, e daí eu falei azul. E daí azul é de menino, tem que ser outra cor. Da onde que tira que azul é menino, sendo que a mãe dela... O Miguel já fala, Alessandro, o Miguel tem 1 ano e meio. O Andy, ele só brinca com os brinquedos da Laura. Eu comprei pouca coisa pra ele, até porque nós ficamos em casa esse ano inteiro, aquela coisa e tal. E aqui na praia tinha um monte de baldinho de praia da Laura. E aí, quando ele começou, porque agora ele tá interagindo nesse sentido, ele pegou um balde e ele disse, esse é de menina. Eu disse, por quê? Rosa, né? Eu disse, por que, filho? Não, é o balde, vamos pegar o balde isso aqui. Daí o Andy veio, meu marido veio, machista total, né? Não, esse aí é de menina mesmo, filho. Esse é rosa, é de menina, querendo, né, delimitar. Parece que a masculinidade vai ser afetada, né? E aí eu viro, né, o bicho, né, tentando fazer a reconstrução desses negócios, assim. Mas é presente na nossa sociedade, não tem como a gente fingir isso. Eu tenho uma dúvida se a gente consegue fazer algo tão extremista, tá? Acho que a gente faz um exercício, sem sombra de dúvida. A gente está sendo convidado a fazer esse exercício e esse convite é muito positivo para a sociedade como um todo, né? Mas, nossa, a gente está falando de algo assim, por exemplo, eu te escutando falar sobre o Anderson, dou risada, porque para mim tá muito coerente com a imagem dele, tá? Mas agora, quando eu tava rindo, eu fiquei pensando, qualquer pessoa que assistir esse vídeo vai estar dizendo, não pode rir sobre isso, é um absurdo rir sobre isso, né? Porque eu tô educando crianças machistas, tu entende? Isso, eu tô formando uma nova olha geração. Esse exercício, olha o tamanho desse exercício. Só que é muito né? grande. Porque é muito interno, é muito internalizado na gente. Então, eu acho que eu sou, tipo, uma feminista em construção, sabe? Assim, porque eu me identifico perfeitamente com tudo que a temática traz e brigo por isso, por esse espaço perante as mulheres. Mas já falei isso aqui o ano passado, quando a gente trabalhou o Dia da Mulher, o quanto naturalmente a minha mente ainda é muito machista, né? Eu ainda julgo as mulheres, né? E daí eu penso, mas eu tenho que apoiar, né? Então é um processo que ainda não é uma chave natural, ainda é algo que eu preciso movimentar. E com os filhos de sexos distintos, com gêneros distintos, o quanto isso precisa ser aberto, né? E eu acho que a gente tem melhorado, sabe, com relação a isso, assim, em casa, falar disso, lidar com isso e tal. Mas ainda é algo... Mas a Laura já traz esse viés, é incrível. A criança já vem, gente, eles já vêm. Por isso que eu digo que o exercício é maior ainda. Mas isso se tu olhar desenhos, se tu olhar representação de brinquedos, né? Tu vai na seção masculina da criança, do menino e da menina numa loja de brinquedos. Por que a gente só vê coisa de menina tudo rosa?
Tudo rosa, E ela não amarelinha, quer mais, rosa. mas é a idade também, eu acho, porque ela já tá indo pra 8 anos, ela Sim, já mas tá numa ainda idade. assim é a indústria, né? A indústria também pede Movimenta. isso, né? Só tem. Tu não vê um carrinho, um material, tipo assim, grande volume de coisas de menino numa cor rosa, lilás, rosinha. Não vê, tu não vê. Tem coisas E agora azul, verde. eu lembrei de um exemplo muito bom, que é Dia da Criança. A mãe sempre perguntava para nós o que a gente queria e tal, né? Ela fazia surpresa, às vezes ela perguntava. E eu lembro de 2 dias da criança que eu pedi coisas que naquela época eram muito de menino. Uma coisa que eu pedi foi uma aranha de brinquedo grande, verde, vermelha, assim, era uma coisa, tipo, não é delicado, era uma brincadeira agressiva, vamos dizer assim, tipo, não era bonita aquela aranha, ela não era fofinha, ela é uma aranhona, que tem até hoje lá em casa, lá a aranha, e eu pedi pra mãe esse brinquedo, e ela me deu, que apertava, fazia barulho, saía água, não sei o quê. Tá, e o outro brinquedo que eu pedi foi uma arminha, que naquela época se tinha as armas, né, de brinquedo, que não era de água e coisa, que é a arminha imitando militar, assim, que apertava e fazia assim, né. E eu pedi uma arma, e a mãe nunca me falou, filha, não, isso é de menino, ou não, isso não é agressivo, isso é coisa de homem, de menino. Não, ela foi lá e me deu uma arma de brinquedo, porque naquela época podia. E daí, tipo... Eu pedi aquilo, e aí mais hoje ainda as crianças devem ter... Não, hoje não tem mais isso, liberdade né? de questionar, né? Quando a gente fala, por exemplo, de meninas negras, né? Qual a representatividade delas na televisão, bonecas negras, a Barbie, né? Tudo isso mostra a nossa... Evoluiu muito, né? Empoderamento, né? Evoluiu muito, mas ainda tem muito que percorrer, né? Ainda tem Vocês sabem que agora, falando dessa história de mulheres negras, eu recuperei umas fotos da minha afilhada essa semana, e tem essa foto aqui, ela bem pequenininha, e a boneca dela era negra. E daí eu olhei assim e fiquei pensando, meu Deus do céu, do tipo, faz muitos anos isso? Faz muitos anos isso. E tem uma memória que eu quero recuperar com a mãe dela, porque eu acho que ela pediu a boneca negra, tá? Eu acho que foi um desejo dela. E ela tem várias fotos nesse dia com essa boneca, e ela não largava a boneca. A boneca tinha cabelo escuro, tinha tudo, tá? E eu fiquei pensando, gente, que fantástico, né? E eu acho que hoje ela não tem ideia do quanto que era importante aquilo naquele momento, e se ela não perdeu isso, né? Que era natural, né? É natural, porque a criança não vê essa diferença, né? Que a gente, depois de adulta, é formada a enxergar, né? E como mulheres, o quanto a gente se aceita essa educação, né? De tem que lavar louça ou não, ou tem que ser rosa, ou o brinquedo não pode, porque fomos formados assim, e o quanto a gente precisa falar disso para quebrar essas crenças, esses movimentos, né? É muito racional. Teve outro momento que eu entendi muito assim, essa classificação, que foi na época da faculdade, que eu fiz um trabalho voltado para social, para psicologia social, e eu visitava um grupo de mulheres que amam demais, o MADA, que fica aqui na Cruz Vermelha, em Porto Alegre, tá? Não sei se o grupo existe hoje, mas naquela época existia. E a primeira vez que eu fui numa reunião que eles permitiram a gente ir como estudante de psicologia para fazer observação, para poder fazer relatório, enfim... Eu fiquei pensando, gente, não tem um grupo de homens que amam demais. E eu procurei isso naquela época, até pode ser que agora tenha, mas naquela época, no ano que eu estava fazendo aquele trabalho, não tinha. E aquelas mulheres numa condição muito de relação abusiva, que era a mobilização. E ali eu entendi de novo que, ser mulher tem um peso gigantesco, sabe? Tem uma coisa que a gente carrega e que fica atravessado. E sempre me parece que a questão da força, de não termos força física e não somos obrigadas a ter, nos coloca numa posição diferente. Então, assim... Nos inferioriza, né? Nos inferioriza. Isso mesmo. E o quanto isso é histórico, né? Vamos combinar que isso é da pré-história, né? Que a mulher... De caçar, de ir lá pegar... Isso mesmo. Isso Tinha que ficar em mesmo. casa, só que daí, por exemplo... caverna. Aquelas mulheres estavam falando de relacionamentos em que elas eram, além de abusadas psicologicamente, elas eram abusadas fisicamente por não ter força.
E daí, por isso, a gente é colocado numa condição que tu tem que aceitar, exatamente porque outra pessoa tem mais força do que tu, né? Então, assim, ali foi outra virada de chave bem importante, assim. Eu acho que o curso de psicologia nos movimenta muito, onde eu entendi de novo que, bom, ok, tem uma condição diferente. Um ponto para um próximo vídeo para a gente pensar, e eu acho que vale. Vocês já sofreram alguma violência por ser mulher? Eu já, por isso que eu tô perguntando. Já sofri mais de uma vez na minha vida. Se pensar em vários tipos de violência, a gente pode dizer que sim, com certeza. Sim. Eu acho que a gente pode falar sobre isso, porque é um absurdo. Agora eu tava me lembrando e fiquei pensando, gente, que horror isso, né? Só por ser mulher. E acho que é mais um tema pra gente tratar aqui. Acho que tá bom, esse vídeo tá enorme, as pessoas não aguentam mais ouvir a gente falar. Deixa teu comentário aí pra gente. É um tema muito sério, muito papo para falar ainda, né? Mas lembrando que justamente a nossa palestra que a gente fala, que é o hashtag Eu Sou Mulher, é pra gente poder encher a boca mesmo e falar, né? Quão legal, quão necessário a gente é no mundo, né? O que a gente contribui na sociedade, a gente reconhecer isso, ressignificar muitas coisas que a menina que tu foi, né? Aquela vez, de todas as coisas que a gente falou aqui, o que é a tua mulher hoje, né? O que é o que tu tá trazendo para o mundo e o que tu contribui para que a sociedade cada vez seja mais saudável nesse sentido e que a gente dê mais espaços para poder reconhecer isso também. Muito bem! Até o próximo vídeo. Beijo!